Boa tarde, gente. Boa tarde. Para quem está vindo a primeira vez, seja muito bem-vindo. Tudo bem aí? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre incorporação, animismo e mistificação. Escrevam nos seus cadernos. Incorporação. Eu vou fechar a porta aqui. Pede para as crianças fazer só um pouquinho de silêncio lá, por favor. Não, mas tem que pedir um pouquinho para eles dar uma baixada. Ou então manda aí pro Coen brincar, né? Incorporação. Animismo. E mistificação. Eu vou explicar um pouquinho o que é cada um dos três, a diferença, tá bom? A incorporação, vocês que são médios de incorporação já sabem mais ou menos como que funciona, né? A entidade vem, não existe aquela história de o guia entrar dentro do seu corpo, que é onde há algo, não tem como outra coisa ocupar esse espaço, né? Ou seja, a entidade ele vai ficar ao lado da pessoa ou atrás da pessoa, pode ser na frente da pessoa, mas ela vai estar dentro do campo mediúnico da pessoa. Como que se dá isso? A pessoa tem a áurea dela, né? Aí o guia se aproxima, entra no campo mediúnico da pessoa, se aproxima do médium e ele, dali, ele se conecta com a pessoa e aí a incorporação. Ele se conecta com a pessoa, né? Então, assim, ele passa a tomar conta da pessoa. Do que ela vai falar, como ela vai agir, como ela vai se sentir. Então, a pessoa que está com o guia do lado, ela vai sentir a energia do guia do lado, da entidade do lado. Ela vai sentir a aproximação, ela vai sentir como se tivesse uma pessoa atrás ou do lado dela, né? E vai perder os sentidos do corpo. Vai sentir vontade de dançar, de levantar o braço, de bater no peito, de se jogar no chão. Então, essas coisas é tudo através da incorporação com a presença do guia, né? Isso se chama incorporação. Aí, essa parte a gente já tá conversando bastante, né, nas nossas aulinhas, né? Para isso ficar bem claro. O animismo é uma coisa que tem que tomar cuidado, tá? Por quê? Mesmo que a entidade esteja do lado da pessoa, o animismo faz com que a pessoa faça coisas que não foi o guia. É a pessoa que está imantada, tá sentindo a energia do guia, mas o guia ele tá ali paradinho, a entidade está ali paradinha e a pessoa sai fazendo as coisas por conta. Quem que já viu alguns memes, alguns vídeos na internet? Eu vi uma vez onde a moça, ela se aproximou, gravou 2 vezes, né? Ela se vestiu de cabocla e ela se aproximou do médium. Aí a cabocla só levantou o braço e ela saiu dançando sozinha. E aí o guia ficou tipo, e aí? Eu tô aqui ainda, por que você tá do outro lado do salão dançando? Alguém já viu o vídeo assim? Né? Isso se chama o animismo. Quando há, sim, a entidade do lado, só que a pessoa passa a fazer as coisas porque quer. Só que muitas vezes o animismo, ele faz o quê? A pessoa não faz por querer. Ela acredita que está incorporada.
o animismo ele faz parte da maioria das incorporações. Porque há momentos em que a gente, mesmo estando incorporado, a gente consegue passar na frente da entidade. E quando a gente passa na frente da entidade, a gente está praticando o tal do animismo. E há momentos que a gente sabe que fez o animismo, a gente sabe que passou na frente. Né? Igual uma pessoa que aconteceu de fazer assim, né? Não é verdade? Ela não está presente para se defender. Isso. Mas isso se chama animismo. E isso não é por maldade. E isso é uma coisa que tem que ser verificada por vocês mesmos. Tem que ser uma coisa que tem que ser... vocês têm que saber. Mesmo que vocês estão sentindo a energia do guia ali do lado, né? Vocês sabem quando vocês acabaram passando na frente da entidade. E ainda tem aquela dúvida, sou eu ou sou a entidade? Nossa, eu tô com vontade de levantar o braço. Não vou levantar porque eu vou passar na frente. Quando vocês tiverem essa dúvida, tá correto. Porque estão todos aprendendo e todos cometem esse erro. Há momentos em que eu pratico o animismo, às vezes por necessidade. Porque às vezes, por exemplo, a entidade está comigo, aí está acontecendo alguma coisa, por exemplo, as crianças estão fazendo barulho demais lá. Aí a Dani fala, manda ver as crianças lá. As entidades não vão fazer isso. Isso é um animismo. Só que eu tenho consciência aonde eu passei na frente. Só que o animismo são coisas que não podem atrapalhar, principalmente no atendimento à assistência. De falar coisas que não era o guia que estava falando. Ah, mas como que eu vou saber? Na dúvida, não pergunte. Não fale. Na dúvida, não fale. Na dúvida, não dance. Na dúvida, não faça. Esse é o melhor remédio. Porque ninguém tem pressa, ninguém vai morrer agora. Assim eu espero, né? Então ninguém tem pressa para incorporar. Eu não exijo que vocês comecem a trabalhar rápido. Tem o tempo de vocês. Porque o animismo, ele é presente. É como se a gente pegasse um copo de café e um copo de leite. O café somos nós e o leite seria a entidade. Quando você coloca o leite no café, ele mistura. Então, a incorporação é essa mistura do médium com a entidade. O que não pode é ficar só o médium. Por quê? Quando tá só o médium, quando é só o médium, aí deixa de ser animismo e passa a ser mistificação. Uma pessoa que diz que está incorporada, mas não está incorporada. Essa mistificação é a pessoa que tá na hora de eu incorporar. Tá, todo mundo incorporou. Tá na hora de incorporar. Nossa, mas não tô sentindo meu guia. Ah, tá bom. Fecha o olho lá e sai fingindo que tá incorporado. A pessoa sabe que tá fingindo. Isso pra mim, isso daí é uma pessoa que é mau caráter, que nem deveria estar na religião. Porque a Umbanda é uma religião séria, né? Essas pessoas que não têm esse tipo de caráter, né, de finge que está incorporado, ou ele finge para aparecer, para tentar ser o melhor do terreiro, e isso para mim não serve, porque aqui não é uma competição de incorporação. Isso em qualquer terreiro, em qualquer lugar do mundo, onde trabalhe, com Umbanda, Candomblé, onde seja, que trabalhe com incorporação. Eu acho que uma pessoa que pega e finge que está incorporado, ela não deveria estar na religião. Vai virar pastor. Entendeu? Por quê? O maior problema de uma pessoa que finge que está incorporado é para ganhar algo em seu próprio benefício. Ela não está preocupada com o trabalho que está sendo realizado na casa. Ela não está preocupada com o trabalho que está sendo realizado dentro da gira. Não está preocupado com o atendimento à assistência. E sempre tem algo a seu próprio favor. Por exemplo, conheci um médium, que aí nesse caso eu falo que era só o médium, eu nem sei se é realmente um médium, né? Que quando incorporava um Exu,
enrola as mulheradas tudo na capa de Exu e fala no ouvido da mulher: filha, para sua vida melhorar, você tem que dormir com o meu cavalo. Eu passei por isso. Então, é uma falsa incorporação, porque a entidade não vai se prestar a isso. Eles não precisam disso. Ou então falar assim, olha, para a sua vida melhorar, você tem que fazer um trabalho com o meu cavalo, né? E dar até valor para esse trabalho, né? Então, assim, esses casos de mistificação, a pessoa estar fingindo e sabe que está fingindo, eu acho que é o pior tipo de médium que existe dentro dos terreiros. Entende? Então, assim, não é o caso daqui, né? Não é o caso daqui. Mas, assim, como é que eu faço para não ter um animismo? Tempo. Conhecendo a sua própria entidade, conhecendo a sua própria incorporação, conhecendo o seu próprio trabalho. Ah, mas se não falar, eu não vou saber. Tá? É por isso que eu estou aqui, para ver o trabalho de cada um de vocês, né? E identificar, né? Igual eu já passei a ordem para a Paty e para o Márcio, que são os pais pequenos da casa. Se a pessoa tá, por exemplo, tá passando caboclo e começa com trejeitos de outra linha, né? Já falei, cruza, não é para deixar passar. Porque, por exemplo, se tá numa gira de baiano, vai passar Exu, não é para deixar passar. Entende? Porque as entidades são inteligentes o suficiente de saber que não é para trabalhar naquela linha. Então, é mais animismo do médium do que a própria entidade. Mas isso são coisas que tem que ser faladas e tem que ser corrigidas, né? Então, assim, essa aula de hoje é só para vocês saberem a diferença dessas 3 nomenclaturas, que é quando a pessoa está incorporada, quando ela passa um pouquinho, porque o animismo, gente, é comum. É comum, né? Faz parte de toda incorporação. Por exemplo, tô com uma entidade aqui, a entidade quer que pega alguma coisa lá dentro e vocês não sabem onde é. Aí a médium pratica animismo, tá naquela gaveta ali. Isso é animismo, a entidade não vai falar, eles querem que vocês se viram. Entende? Então, assim, essas coisas é animismo. Entende? Aí vai servir a bebida da pessoa, a pessoa tá incorporada, aí não sabe onde tá, né? Às vezes a entidade vai responder, mas, né, se vocês não encontram, aí a pessoa vai falar, olha, tá em tal lugar. É animismo essa parte. Entende? Eu quero que vocês entendam isso, que a gente pratica um pouco de animismo durante a nossa incorporação. Isso é uma coisa comum de acontecer em todos os lugares. É próspero, é bom para a nossa incorporação? Não, porque quem tá de fora e conhece, percebe. Aí vai falar, é uma casa de marmoteiro. Às vezes por causa de né? Vai julgar o terreiro todo. Mas eu quero que vocês entendam que isso é comum, praticar o animismo. O que não pode é virar corriqueiro. Isso acontecer sempre. Porque quando a gente está com a entidade, o trabalho é da entidade. A gente não tem que colocar coisas nossas. A gente não tem que fazer coisas que a gente bem entende, né? Agora, praticar a mistificação também não pode. Finge que está incorporado, sabe que não está incorporado, né? E continua fingindo. E o problema é que às vezes a gente vai corrigir, não quer que seja corrigido. Entende? Esse é o maior problema. Que não quer. Porque às vezes trabalhou anos daquela forma e vai continuar. E não há salvação.
Entende? Então, assim, como é que eu não vou praticar o animismo? Com o tempo. Até eu mesmo, tendo esse tempo de incorporação, eu estou falando para vocês claramente, eu ainda pratico o animismo em alguns momentos. Porque 80% a entidade, 20% eu. E isso é com todo mundo. São raras as vezes onde a entidade está 100%, que é 100% a entidade. Em alguns trabalhos é 100% a entidade. Até porque se for tudo é entidade, a gente não vai aprender nada. Assim, fazer igual era antes, de a gente apagar, a entidade vem, faz tudo, e aí a gente vai aprender como? A gente tem que estar atento, a gente tem que ver as ervas que estão sendo pedidas, a cor da vela que está sendo pedida, os banhos que estão sendo pedidos. E conforme a gente vai aprendendo, a gente aprende junto com o guia. Né? O que não quero de jeito nenhum é a mistificação. Porque se não corrigir no começo, depois a pessoa vai passar a vida inteira achando que está incorporada, achando que, né? E vai fazer mal para ela mesma. Porque ela vai entrar em lugares que, às vezes, as entidades, as pessoas daquela casa, às vezes vai visitar uma outra casa, as entidades daquela casa vai sentir como se fosse uma afronta. Aí vai queimar na macumba, né? Então acaba sendo prejudicial para vocês, né? E eu vejo que a maioria das pessoas que mistificam é porque não tem um pingo de vergonha na cara e faz para poder ganhar alguma coisa, como se a espiritualidade desse alguma coisa. Ou é favores, né? No caso que eu falei, né? Que a vida só vai melhorar se for pra cama com médio. Isso não existe. Nem aqui em lugar nenhum. A entidade não se presta a isso. Isso daí, né? Principalmente as mulheres que, né? Aí do Brasil também eu acredito que principalmente as mulheres passam bastante por isso. De ir em certos terreiros e o pai de santo ou alguém da corrente vir à assistência e a entidade falar, não, dorme com meu filho que fica tudo certo. Isso não existe, isso é estupro. Tá bom? Pedir dinheiro também não existe. O máximo que pode acontecer é, olha, eu vou fazer isso aqui pra você, você me traz uma garrafa de bebida ou você me faz uma oferenda e tá tudo certo. Porque o que as entidades querem, além do culto, é aquela energia que vai ser empregada na oferenda para poder melhorar a vida da pessoa. Só. Fora isso, a entidade não vai pedir mais nada. Eles não querem dinheiro, porque eles não usam dinheiro. A entidade não precisa de dinheiro para nada. Então, se vê a entidade pedindo dinheiro, corre. A entidade não precisa da energia da cama. Então, se falou que é para ir para a cama junto com o médium, corre. Né? E outras coisas a mais, que agora não me vem na cabeça. Então, assim, a incorporação é uma coisa, animismo é uma coisa que praticamente todo mundo passa em alguns certos momentos, tá bom? E é facinho de identificar. Então, assim, não tenham pressa. Sintam. Ah, mas como que eu vou saber se não é eu a entidade? Enquanto você estiver nessa dúvida, é a entidade. Agora, a partir do momento que vocês sabem que não é a entidade, e mesmo assim tá fazendo, aí já pula pra mistificação. Já pula pra tô fingindo. Tá bom? Alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não é bronca, é uma aula. Tá? Porque eu achei que é de bom tom tá explicando isso nesse momento, até por causa do canal, que muita gente tem dúvida, muita gente passa por momentos de aperto, principalmente nos terreiros por aí, né? Pode perguntar. O animismo, mesmo que a gente sabe que está fazendo, tipo de fala de bebida, principalmente para alguns médios iniciantes, né? Que não sabe qual bebida a entidade vai tomar, qual cigarro. Isso aí não é assim, não tem problema de fazer, né?
dentro do planeta? Tipo assim, ó, esse aqui que ele usa. Então, aí nessa parte entra como animismo. Por exemplo, você tem 10 garrafas ali, né? Aí, assim, a pessoa que vai cambonear, fazer o cambone, não sabe que bebida que é e pergunta pro cavalo, né? Pergunta pra entidade. Há momentos em que a entidade responde: ó, eu tomo cerveja. Não, eu tomo isso. Porque ele vai falar qual é a preferência de bebida que ele vai tomar, né? Mas, às vezes, o médium fala: ó, esse aqui. Não tem problema. O que não pode é isso acontecer com frequência. Porque se acostuma, ele vai passar a fazer isso sempre, a todo momento. Aí ele vai sair do animismo e vai para a mistificação. Né? Porque são linhas bem... bem pertinho uma da outra. A incorporação para médio iniciante, para o animismo e para a mistificação. Se acostumar a praticar o animismo, vai passar para a mistificação. O cuidado é esse. Porque passa. O médium que não deixa a entidade trabalhar, né? Principalmente médium iniciante. E já sai pulando, correndo, gritando, né? Aconteceu no terreiro uma vez de uma pessoa incorporar o caboclo e o caboclo dá 50 porradas no chão. E eu chegar e falar assim, olha, a primeira batida que você deu no chão era a entidade, as outras demais foi tudo você. Cuidado. Né? Porque são coisas que têm que ser corrigidas. Porque se deixar e acostuma, ele vai passar a ter, tipo assim, vai estar com 50 anos dando 50 porradas, sendo que a entidade só dá uma. Entendeu? Então são coisas que estão sendo verificadas, que sempre será verificada, e sempre eu vou voltar nesse assunto. Porque são coisas que tem que tomar cuidado. Pode perguntar. No caso da mistificação, quer dizer que o guia não está próximo, não é? O guia nem tá lá. Finge, porque ele sabe que tá fingindo. É uma pessoa mau caráter. Ela sabe que tá fingindo. Ela mesma sabe que não tem nada ali. Aí vamos colocar assim um breve exemplo. Eu estou dentro de uma gira. Uhum. E está rodando o caboclo. Sim. E o meu caboclo não se aproxima. Por quê? Por mim, né? É por algo errado em mim, não é? Não é questão de ser errado. Às vezes não há necessidade da sua entidade vir naquele dia. Entendi. Por quê? Às vezes, por exemplo, se tem uma pessoa com algum problema na assistência e ele vai trabalhar muito melhor no lado espiritual dessa pessoa, em vez de incorporado em você, ele vai fazer esse trabalho e não vai vir. Ou aí o que você vai fazer? Você ajuda a cambonar, você ajuda a cantar. Mas e no caso de um cavalo, no caso que mistifica sempre, como o exemplo que foi dado? Aí... Porque ali era uma coisa frequente. Por que não se aproximava? Aí, nesse caso, é por causa que a pessoa é mau caráter mesmo. E se teve entidade algum dia, já se afastou. Entendi. A entidade não quer ficar próximo dele. Porque, assim, se a pessoa não tem caráter e a pessoa não está equilibrada, né? Pra poder incorporar, porque às vezes tem dia que a gente não tá bem. Né? Tem dia que a gente não tá bem. Então, nesse dia que a gente não tá bem, é mais preferível a gente ficar cantando, cambonando, ir lá pedir para tomar um passe, para equilibrar a energia, do que praticar um animismo numa gira inteira ou praticar uma mistificação numa gira inteira, porque foi ter que trabalhar. Não, ninguém é obrigado a trabalhar. Não tô me sentindo bem. Não sentiu a entidade? Vai fazer outra coisa. Vai cambonar, vai tomar um passe, vai ajudar a cantar, vai cuidar da assistência. Né? E uma pessoa que finge sempre, eu acredito que não tem entidade. No máximo, Egum. Se tiver, são espíritos que já... São outros tipos de espíritos que já estão se apropriando da mediunidade daquela pessoa por compatibilidade energética. Se é uma pessoa que finge que está incorporada, é porque ela está querendo ganhar alguma coisa. Mau caráter. O que vai ter ali se tiver entidade? Espírito obsessor. No caso, é o que se porque a energia dele é igual dos amiguinhos. Se tiver algo ali... mas eu passei com ele e falou coisas que só eu sei da minha vida. Os amiguinhos também sabem.
Os amiguinhos são o que mais sabem da nossa vida. Entendeu? Porque eu tenho amiguinho, você também tem amiguinho, seu amiguinho conta pro meu e eu vou fingir, vou falar, ué. Entende? Então, assim, pode ser que tenha entidade? Pode. Mas a pessoa tá ali, ela já deixou de ter entidade. Ela passa a fingir que tá alguma coisa ali. Ah, mas eu passei, ela sabe tudo da minha vida. Isso não quer dizer nada, porque espírito tá em qualquer lugar. É vento. Entendeu? É vento. Então, o que é aqui? É o que eu venho falar. Tomem, para médio iniciante que tá no Brasil também, né? Tomem cuidado. Não tenham pressa. Não é um campeonato de incorporação. Ninguém vai ganhar nada se incorporar primeiro ou se incorporar por último. Não tenham pressa. Deixa a entidade trabalhar. Sinta a energia, sinta a incorporação, sinta o guia, para não praticar muito animismo. A partir do momento que você passa a praticar um animismo, por exemplo, numa gira inteira, você fazer um animismo é uma coisa. Você fazer 50 numa gira só é outra. Aí já do animismo já passa para mistificação. O animismo é comum, principalmente em médios iniciantes. Eu já sou médium um pouquinho mais tempo do que vocês, e aí eu tenho a coragem de falar que eu ainda pratico animismo em certos momentos. E eu sei os momentos em que eu estou fazendo o animismo. Isso não desvalida a minha incorporação. O que não pode é estar fazendo o animismo a todo momento, porque aí já passa para mistificação. Tá fingindo. Entendeu? Alguma mais pergunta? Paty pergunta. Márcio pergunta. Gil? Um dia eu ouvi alguém dizer assim, eu fui num certo centro e aí a pessoa foi comigo e falou assim, você acha mesmo que a pessoa tá ali 3 horas ali incorporada? Isso não existe. Só que o Pai Santo estava incorporado porque estava lotado de gente. A pessoa falou, não, ele não está mais incorporado. Já se faz mais de 3 horas, ninguém fica incorporado tudo isso. O que a senhora acha disso, né? Eu acho que enquanto houver assistência para eu atender, as entidades estarão aqui atendendo. Ali, né? Ah, tá. Porque a gente tem um limite de cadeiras aqui, são 16 cadeiras para assistência ser atendida. Se tiver mais gente aqui, estiver fazendo fila lá fora, enquanto o último não for atendido, a entidade vai estar aqui. Porque já participei de uma gira que começava às 8 horas da noite e acabou às 6 horas da manhã. E era quase sempre, né, Amanda? Porque a casa era cheia de assistência, né? E mesmo tendo mais médiums que eram capazes de ajudar o Pai de Santo, né? Mesmo assim a gira era muito longa. Então a entidade ficava ali. Porque enquanto houver trabalho a ser feito, a entidade está ali sim. A não ser que seja um médium que é mau caráter, que aí a entidade não está mais lá. Que aí passa a ser mistificação. Mas enquanto houver trabalho a ser feito, a entidade está ali sim. Há momentos, gente, em que médium iniciante, quando está só afirmando ali, né? Por exemplo, vou dar o exemplo de Preto Velho, que é o mais comum de acontecer. A gente está sentadinha no banquinho lá, com a entidade, com a avó. Aí você tá ali, você tá sentindo aquela energia da entidade. Daqui a pouco ela faz assim. Aí você tá ali, você entra em desespero. Vó! Você tá aí ainda, vó? Vó, volta! Você já foi embora? Vó! Aí a avó pega e volta. Por quê? Se não tá fazendo nada, a entidade ela vai sair daqui um pouquinho, né? Às vezes a entidade mesmo, no lado espiritual, vai lá, dá uma benzida numa assistência e volta pro médium. Isso é comum também acontecer, né? Principalmente o médium iniciante. Então, se por um acaso vocês estão ali com a entidade, parou de sentir, né? Sentiu que deu uma afastada, pergunta, tá aí ainda? Se não voltar, abre o olho. Agora, fica mais um pouquinho de olho fechado. Voltou a sentir, continua. Parou de sentir, abre o olho. Não tem por que estar ali. Entendeu? Mas há esses momentos em que a entidade dá uma afastadinha, assim, se a gente entra em desespero. Né?
A gente meio que entra em desespero. Fala, vó, você tá aí ainda, vó? Não tô mais sentindo a senhora, posso levantar? Porque às vezes há esse afastamento, né? Mas isso também é comum. As dúvidas que vocês... Por isso que eu pergunto, vocês têm dúvida? Tá, né? Como que tá a incorporação de vocês? Né? Como que tá sentindo? Às vezes também vai acontecer de sentir duas entidades, uma de cada lado. Aí nisso dá nó, porque aí é o que tá chamado de guia que tá cruzado, que também é comum. Essas dúvidas têm que ser tiradas. Porque às vezes o guia tá cruzado, aí você não sabe qual dos dois que você deixa passar. Né? Por exemplo, gira de baiano. Tá sentindo baiano, aí daqui a pouco começa a sentir Zé. Qual dos dois que deixa? Se é baiano, é baiano. Tá sentindo o Zé, pergunta se pode deixar passar o Zé. Nem que desincorpore e pergunte e traga o Zé depois. O que não pode é soltar sem a permissão. Porque às vezes a entidade está fazendo um trabalho, né? E precisa daquela entidade ali. Na hora do momento da troca, bagunça a energia. Né? Então, assim, são coisas que acontecem durante a incorporação, e se vocês tiverem dúvida, façam as perguntas. O que eu quero é médios competentes, médios bem firmados, para poder realizar um bom trabalho, para vocês não terem dúvidas. Porque se vocês tiverem dúvidas, vocês vão levar essas dúvidas para o resto da vida. Quando eu comecei a trabalhar, uma pessoa me falou assim, você não tem entidade. E isso me perturbou por anos. Eu não vou chegar em vocês e falar assim, olha, você para de fingir que você não tem entidade nenhuma. Porque eu passei por isso e isso me perturbou por anos. Então eu sempre duvidei da minha própria incorporação. Entende? Isso me atrapalhou, né? Então, assim, o cuidado é isso, é esse, né? De incorporação, vai ter um pouquinho de animismo, o que não pode é fingir e saber que tá fingindo. Mais alguma pergunta? Principalmente na bebida, né? Principalmente na bebida. Quando os médicos, tipo, a entidade não tem necessidade de beber muito para ela fazer os trabalhos dela. Uhum. Até porque não tá atendendo, né? Então, assim, a gente até tem terreiro que nunca permite. Enquanto não houver o amaci ou a camarinha, o médium não é proibido de beber. Aqui eu ainda sou um pouquinho mais maleável e deixo. Mas assim, se você não estiver bem incorporado, você vai ficar bêbado. Vai ficar bêbado. Então, assim, enquanto é médio iniciante, é só uma dosezinha, só pro guia sentir. Entendeu? Porque vai ficar bêbado. Não tá bem firmado, não tá bem incorporado. Não, mas isso se o médium for acostumado a beber, né? Porque se for um médico que já bebe... Apesar que eu já vi gente ficar bêbado com um copo de água. Porque a própria entidade fica brava e fala assim, você quer então? Então peraí. E deixar a pessoa bêbada e terminar a gira, a pessoa tá vomitando no meio da gira, né? Com um copo de água. Eu já vi isso acontecer. Mas se é realmente um médium forte para bebida, né? Ele não vai ficar bêbado. Ele vai continuar bebendo e vai ficar incorporado. E aí também é um outro problema, né? Porque a bebida é uma ferramenta de trabalho, não é open bar, não é para cachaçar. Igual já vi gente secar 2, 3 garrafas de cachaça na gira e depois sair tropicando em tudo. Porque não há essa necessidade. Quer ir beber, filho, vai lá né? Vai pra noite, vai gandanhar. Entendeu? Vai gandanhar, vai pra balada, vai pro barzinho. Terreiro não é local pra isso. Mais perguntas? Vitor? Amanda? Mel? Edgar? Lu? Quando tem uma mistificação na casa, e eu, tipo assim, o guia-chefe tá presente, o guia-chefe, ele chama atenção. Não, ele chama a minha atenção. Fala pra você. Ele fala pra mim,
tá acontecendo isso com tal pessoa. Ou então ele fala assim, presta atenção. Seu Ventania, ele fala, presta atenção. Aí eu viro, aí eu, já sei. Aí depois chega de noite, ó, toma um monte de bronca. Que não pode deixar, que não sei o quê, que não... Tá bom. Entendeu? Gabi? Rodrigo? Não, só no caso do giro que você falou de baiano, né, igual o seu Zé. Por exemplo, se acaso vem baiano meu, eu giro tudo, mas e depois eu começar a sentir Zé. Aí tem que perguntar pro guia-chefe. Aí pergunta se pode passar. Porque... Senão é cruzão. Isso. Tá? Porque às vezes, porque é igual, tá delimitado, o guia gira de baiano, como são médios iniciantes, tem que firmar baiano. Se tem baiano. No caso do Vitor, ele não tem baiano. Então ele sempre vai trabalhar com o Zé, na linha de baiano. Porque ele não tem baiano. Então quem vai tomar a frente é o Zé dele. Então ele tem, né, a entidade para trabalhar nessa linha. Então o dele vai vir. Entendeu? Agora quem tem baiano é baiano. A não ser que seu Zé, né? Porque, por exemplo, olha a diferença da linha dos baianos. Se vier a baiana, é só para trabalhar com os baianos. Se vier seu Zé, é meio que tá quase liberado para Zé. Só que mesmo assim tem que perguntar. Entendeu? Se vier seu Zé, né? Mas assim, tem que aprender a trabalhar com baiano. Não pode ser só apaixonado pela linha do Zé. Não, aqui eu pergunto mais assim, porque tipo, se for fazer incorporação de baiano no começo, por exemplo, da gira. Que nem hoje vai ser uma gira só de baiano. Aí eu, por exemplo, incorporo no começo, fico lá um tempo com baiano, mas depois no decorrer da gira eu sinto o Zé, né? Aí isso que eu quero saber. Tipo, Aí tem que perguntar pro pode guia-chefe se tá? pode, porque meio, querendo ou não, acaba cruzando a linha. Sim. Né? Porque o Zé, ele trabalha na linha de baiano, mas ele também trabalha na linha da esquerda. Então, às vezes, se libera o Zé entrar na linha do baiano, o Zé Chu vem tudo atrás. Aí bagunça a energia da casa. Entendeu? Porque o Zé também trabalha na linha da esquerda. Aí o Zé Chu fala, abriu pra ele, eu vou entrar também. Pergunta. Porque tem hora que você pode estar sentindo a energia do seu Zé do lado, mas não tem a necessidade de trazer as entidades para trabalhar. Né? Tati, pergunta. Jedson. Alguém, vocês querem perguntar alguma coisa? Dúvida, alguma coisa? Pode Não? falar. Gil? Mãe, só uma coisa. Nós médicos iniciantes, tenho certeza que a gente tem muita preocupação exatamente nem de fazer show, nem de fazer identificação, nem de fazer nada de errado. Na verdade, a gente quer fazer O sempre certo. o certo. Pelo menos que eu vejo nos meus irmãos e em mim, né? Por exemplo, a gente tem certeza, então, eu tenho certeza que não era eu, quando eu fumo e quando eu bebo e não sinto nada na minha boca quando a minha entidade vai embora. Sim. Não sinto... Não sente o bebida, gosto. não sinto cigarro. Não sinto, eu tenho certeza que não era eu. Porque assim, não vou dizer que a gente não tem dúvida, a gente tem. Tem, é por isso que eu cada um de nós tem aquela dúvida, será que sou eu? Ai, será que não? Mas enquanto houver a dúvida, ainda está na linha de incorporação e animismo. O problema é quando você não tiver dúvida. Não sou eu, ou sou eu. Vou fingir que estou incorporado. Esse é o maior problema. E tem um outro maior problema também, que é praticar animismo a todo momento. A todo momento. Que é o caso de uma pessoa que eu conheço. Que ele pratica animismo desde o começo da incorporação até o final da gira. A todo momento. Para mim, isso não é animismo. Para mim, isso daí é mistificação. O problema é que a pessoa acha, ela acredita que está incorporada. Né? Acredita que realmente está incorporada. Aí como que vai doutrinar uma pessoa que tem certeza que está incorporado, mas está praticando animismo a todo momento? É por isso que eu gosto de médio iniciante, nada contra, né? Mas eu gosto de médio iniciante, porque eu já pego desde o comecinho, já vou ensinando, olha, é por aqui, é por ali.
Pessoas que já vieram de outro terreiro, para mim é mais difícil de estar ensinando, né? Porque já tem os costumes de um outro terreiro, já tem os costumes de um outro trabalho, né? Já pratica animismo já de costume, e são coisas que é difícil de estar tirando, entendeu? Esse é o maior problema. O que faz a pessoa, tipo assim, praticar sempre o animismo e achar mesmo, ter certeza que está incorporado, e não tá? Vaidade. Demonstrar para as pessoas que estão do lado de fora que... Mas, tipo assim, como é que faz a pessoa? Vaidade. A pessoa mesmo acredita que tá. Vaidade. É porque quando uma pessoa é vaidosa, ela não quer enxergar mais nada. Porque ela é a pessoa melhor do mundo, que tem a melhor incorporação, que faz o melhor trabalho, só que aí a entidade passou longe ali. Mas uma hora a conta chega, né? É por isso que a vaidade, sempre falam que a vaidade é a derrota do médium. Se tornou um médium vaidoso, acabou. Porque o trabalho não é nosso, é das entidades. Eu não faço nada sozinha, né? As minhas entidades não fazem nada sozinha. Eu preciso de vocês aqui, porque sem mãe não existe filho. Então eu preciso das entidades de vocês. Então tem que ter, né? Essa humildade de reconhecer que eu não faço nada sozinha, que eu preciso da ajuda de vocês. Agora, uma pessoa que é um médium vaidoso ou uma médium vaidosa que faz e acontece, geralmente ela pratica animismo a todo momento e ela acredita que tá, mas não tá. Eu vou falar uma coisa, num terreiro com, por exemplo, 40 pessoas, né? Se falar que vai ter testes de fogo, igual se fazia antigamente, de andar na brasa, ou ter que pegar pedra dentro do caldeirão de dendê, ou estourar pólvora na mão, metade do terreiro falta nesse dia. Mais da metade do terreiro falta. Vai dar dor de barriga, vai ter que levar a mãe no médico, vai ter que um monte de coisa. Ninguém vem. Aí essas pessoas que faltam, as pessoas que, né, que sabem que tá fingindo, gente. Ou que tem dúvidas da própria incorporação. Aí como não quer ser tirada essa dúvida, deixa e não vai. É que hoje em dia já não pode fazer esses testes de incorporação. Não existe mais. Nos terreiros, né? Mas antigamente tinha esses testes de incorporação. Eu vi um vídeo da mulher rolando no caco de vidro. Andar descalço num caco de vidro, andar em brasa, queimar a pólvora, ter que pegar a pedra dentro do óleo de dendê fervendo. Mas eu fui no lugar que a mulher fez isso. Ela tomou café quente dos pretos velhos, né? Ela olhou pra mim e falou, você tá duvidando? Você tá duvidando que eu tenho entidade? Eu falei, não, senhora. Aqui sou eu. Ela falou, você vai ver. Aí tomou o café quente. Eu falei, não, pra mim isso não tem que provar nada, imagina. Então, esse negócio de querer provar mostra que o médium tá fingindo, porque a entidade não quer provar nada pra ninguém. Eu perguntei, ela só me questionou. Você tá me achando que tá duvidando de mim? Acha que eu tô mentindo? Não, minha senhora, eu só vim mesmo participar da ajuda. De ajuda. Então, o médium que se presta a isso, né, de achar que tem alguém duvidando da sua incorporação e falar, não, você acha que tá duvidando, eu vou mostrar pra você. Não tá, filho. Porque a entidade não se presta a mostrar nada pra ninguém. Aquele dia ela se lascou, porque o café tava quente. No mínimo queimou a língua e só da boca. Né? Mas acontece, gente, infelizmente, terreiro, pai de santo, médio, seja onde for, tanto aqui lá no Brasil, quanto aqui no Japão, ou qualquer parte do mundo, sempre haverá médiums, né, que estarão fingindo a incorporação, médios que estarão praticando a mistificação na caruda, né? Na caruda, né? Então, assim, para vocês que estão na assistência, vocês forem conhecer outros terreiros, tomem cuidado com quem vocês vão oferecer a cabeça de vocês, porque um médium mal firmado, fazer um trabalho na cabeça de vocês, principalmente, e fazer um trabalho errado, vai terminar de estragar a vida de vocês, né? Então tem que ter
a consciência de procurar um bom lugar. Não estou dizendo que meu terreiro é o melhor. Existem muitos terreiros aqui no Japão que são capacitados, mas outros também não. Entende? Então, assim, no Brasil, acredito que seja dessa forma também. Existem muitos terreiros que são capacitados para ajudar as pessoas e outros não. Então, assim, pedir o dinheiro, né? A entidade está falando de dinheiro, a entidade não precisa de dinheiro. Que está falando de sexo, a entidade não precisa de sexo. Ali não precisa. Eu não acredito que precisa. Então, tomem cuidado, tá? Vou fechar a aula de hoje, meu momentinho. Curta, compartilhem o vídeo. Espero que vocês estejam gostando. Agradeço a todos que já se inscreveram no canal. Me ajude o canal a crescer. Eu agradeço a presença de todos. Deixe seus comentários aqui embaixo. E até a próxima aula. Axé!